Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma noite, mais uma lição que foi aqui ministrada para a glória de Deus, o podcast da Área 40, seja bem-vindo e gostaria de rogar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que bênção que você está conosco, que está nos vendo, que está ouvindo, quem sabe, aí através do YouTube. E hoje tivemos aqui a lição de número 5, não é isso? E estamos aqui com o jovem nosso irmão Guilherme. Pai do Senhor, irmão Guilherme. Pai do Senhor, diácono Vinícius, meus irmãos. Amém. E hoje tivemos a honra de receber o escalado pelo nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. O Pai, nós agradecemos a Deus pela sua vida também. Evangelista Alessandro Barreto, ministro da igreja do Templo Central, e coopera com o nosso pastor também na Secretaria das Escolas Bíblicas Dominicais. A paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor para todos os irmãos que nos acompanham neste momento. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, uma oportunidade maravilhosa. E agradecer também ao nosso pastor presidente pela honrosa escala de estarmos aqui na congregação e acampamento na área 40. Para mim foi um privilégio muito grande e também agradeço por estar aqui com os irmãos nesse podcast. Amém, glória a Deus. Hoje nós aprendemos sobre Simão e Judas Iscariotes, né? A quinta lição aqui, e com o tema central, os discípulos de Jesus. E esses dois discípulos, eles também nos ensinam bastante coisa, né? Evangelista Simão, começando por Simão, a gente pode entender o quanto Deus ele pode transformar a vida de alguém e trazer uma nova vida, um novo sentido da vida, principalmente hoje que a gente vê muitas pessoas buscando e até mesmo se frustrando quando não encontra o sentido da sua vida. Nós temos o sentido da nossa vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Perfeito. E essa lição, a quinta lição desse simpósio de doutrinas bíblicas do ano 2025, ela foi maravilhosa. Eu disse hoje aqui no culto de que, para mim, no meu ponto de vista, essa lição de hoje, a quinta, era a lição de maior reflexão no sentido de retrospectiva, pois os discípulos que estudamos até hoje à tarde, a primeira, a segunda, a terceira e quarta lição, com toda certeza foi muito valiosa, teve muito a que nos ensinar, mas esta especificamente tratar sobre Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. São dois discípulos um pouco atípicos, por assim dizer, né? Então, para mim foi uma lição bem estruturada, muito bem escrita, mas que trouxe uma responsabilidade muito grande ao pregar, porque nós temos o exemplo de duas pessoas que viveram extremos, duas personagens enigmáticas, como diz na lição, e que de alguma maneira nos trouxe ensinamentos fortíssimos. Certamente estaremos conversando sobre isso aqui, mas essa lição impactou muito a minha vida particularmente. E eu acredito que a igreja também do Senhor nesta noite recebeu uma porção do céu. Glória ao nome de Jesus. Foi mesmo uma apoteose da parte de Deus aqui. Glória a Deus por isso. Mas, presbítero, dando início aqui algumas perguntas para que, quem sabe, os irmãos que não puderam vir hoje à noite ou ainda não ingressaram aí, né, nessa sequência do simpósio de doutrinas bíblicas. Simão era um homem que provinha de um passado condenador, né, e violento da sua própria criação. Mas como é que um cristão, em uma situação como a de Simão, que veio dessa influência tanto familiar como ideológica, pode deixar a influência do seu passado para viver uma vida plena com Jesus? Muito bem, uma boa pergunta. É óbvio, nós aprendemos sobre isso hoje, de que Simão teve sim um passado um tanto quanto comprometedor. Ele, por fazer parte desse partido, né, extremista, nacionalista, judaico, que é dos Zelotes, ou dos Macários também, ele tinha um traço de uma personalidade bastante peculiar, né? Simão certamente foi alguém que na sua trajetória tinha ali provavelmente o registro de até muitas pessoas que sofreram fisicamente e até morreram provavelmente por conta desse zelismo, desse zelote tão grande que ele era, né? Então, certamente, Simão tinha, sim, muita coisa que lhe impedia, por assim dizer, até de continuar ou de ser um servo do Senhor. Mas Jesus passou em algum momento, depois de uma noite de oração, o texto diz, ele desceu e ele escolheu entre seus discípulos. Significa dizer que Pedro, o Zelote, já era seguidor de Jesus, provavelmente influenciado até pelo próprio João Batista, mas Jesus, de forma assim inusitada, convidou o Zelote para ser um apóstolo, né?
Imagine alguém que tem um passado um tanto quanto violento, um passado extremista, um passado de brutalidade, de violência, um passado até de rebeldia em relação à lei romana, por conta do seu zelo para proteger a sua nação. Jesus escolheu para ser um apóstolo. Isso nos lembra e nos faz glorificar a Deus em perceber de que a escolha de Jesus não está baseada no que ele era, mas no que ele vai ser daqui para frente. Inclusive foi uma das frases que nós colocamos aqui, que eu queria relembrar, né? O reino de Jesus não é feito, Jesus não escolheu Simão, o Zelote, por aquilo que ele era, mas ele escolheu por aquilo que ele ia tornar-se. Então, isso ainda se repete hoje. Muitos de nossos irmãos, porque nos nós também, muitos de nós não tivemos uma experiência tão boa do passado. Mas a graça de Jesus, a misericórdia dele, assim como alcançou o Zelote, nos alcançou. Impactou nossa vida. E hoje nós estamos aqui como um servo de Deus e, acima de tudo, como diz o próprio título do simpósio, um discípulo do Senhor. Exatamente. Evangelista, a gente tem uma pergunta também. Embora a criação e as antigas convicções de Simão o colocava de encontro aos princípios bíblicos, como devemos abrir mão dessas convicções e abraçar os ensinamentos do Mestre? Muito bom, excelente pergunta também. É óbvio que Simão tinha uma raiz familiar muito forte, né? E como eu já falei, os zelotes, esse partido religioso e até político de Israel, tem muito a ver com o que nós dissemos na pregação com os macabeus. Judas Macabeus foi um judeu que foi muito zeloso pela lei do Senhor e batalhou contra o Império Romano por conta das atrocidades que o Império Romano fazia em relação aos judeus, né? Inclusive o Antíoco Epifânio é um personagem que aparece aí no período interbíblico, em que ele profana o templo, sacrificando porcas e espargindo o sangue daquele animal no templo, profanando o templo dos judeus, o templo do Senhor. E ali aquele grupo de macabeus lutaram ferrenhamente contra os romanos, inclusive até matando muitos romanos. E os zelotes é uma continuação desse grupo. Então Simão veio dessa realidade de família, de nacionalismo lá em cima, e certamente, como já foi dito, era um homem bastante truculento, mas ele encontrou Jesus, ou melhor, Jesus encontrou ele, e Jesus fez um convite para ele, e ele conseguiu abrir mão de tudo. Ele, do mesmo jeito que ele era zeloso, como Paulo disse que era zeloso pela sua fé, né? Lá em Filipenses 4, capítulo 3, Paulo disse que era um judeu, era um fariseu, era alguém zeloso, mas se transformou em Paulo, um homem que era zeloso agora pelas coisas do Senhor. E podemos dizer que Simão também, apesar de ser zeloso pelas questões nacionalistas, por assim dizer, agora ele se tornou uma pessoa zelosa pelo reino, né? Então nós sabemos sim de que é possível haver essa transformação, e eu creio que ele fez isso, obviamente, pela transformação da regeneração. O Espírito Santo entrou lá e transformou ele em um novo ser, em uma nova pessoa. Glória a Deus. E até mesmo como as pessoas elas se deparam com Jesus, elas estão nesse estado de Simão, né, influenciados, e até usam aquela famosa frase, não, eu nasci assim, o meu temperamento é esse mesmo, ninguém pode mudar, para justificar até mesmo uma falta de obediência, né, ou falta de querer seguir o caminho de Jesus. Mas como é que a gente pode vivenciar as experiências cristãs e deixar de lado a influência errada de um temperamento que foi mal formado, mal educado na vida de alguém? Muito bem, a gente aprendeu na primeira lição que o nome discípulo vem de duas palavras, uma hebraica, talmide, e uma grega, mafetes, que ambas essas palavras significam aluno, significam discípulos, significa aquele que aprende com o testemunho de outro. Então os testemunhos que Jesus deixou para esses homens foram muito grandes. Tanto é que o apóstolo Pedro depois vai escrever que nós devemos andar como ele andou. Veja o que é que Pedro diz. Então, respondendo sua pergunta, eu diria que isso é possível quando nós olhamos para Jesus. O que é que Jesus faria nessa situação? Como Jesus responderia? O que ele faria? Então, se eu tenho essa perspectiva, se eu tenho esse viés e eu consigo tentar reproduzir o que Jesus faria, eu vou conseguir mudar. Porque Simão não era uma pessoa lá tão fácil, era uma pessoa de um gênio bastante forte, mas Simão, ele teve um encontro com Cristo. E nós sabemos de que a regeneração, que é o novo nascimento, é algo que transforma o homem.
Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e esse que tudo se fez novo. Não é alguma coisa, é tudo. Tudo é tudo. Assim como a gente aprendeu ontem que Mateus, quando recebeu o chamado, Levi, né, que é chamado de Mateus, quando recebeu o chamado do Senhor, ele disse, a Bíblia diz que ele deixou tudo. Então, respondendo, como é que eu consigo vencer? Olhando para Jesus, fazendo o que Jesus fazia, e como regenerar, deixar tudo do passado. Glória a Deus. Há uma grande diferença entre Simão e Judas, nós vimos hoje, que permitiu Simão viver com Mateus, mesmo que tenha ofícios e ideologias diferentes. Sim. Que diferenças são essas? Muito bem, é muito boa essa sua pergunta, porque eu acho que aqui é a cereja do bolo. Essa sua pergunta, para mim, é a cereja do bolo, porque a gente vai conseguir responder a principal pergunta de hoje: qual a real diferença entre Judas e Simão? Que inclusive eu anotei isso, mas não falei na pregação, mas vou falar agora. Um spoiler. Um spoiler. É uma próxima pergunta que eu iria fazer aqui. Muito bem. Qual a real diferença entre um e outro? É que Simão começou mal e terminou bem. Judas começou bem e terminou mal. Judas com certeza foi alguém que tinha confiança de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos. Ele era alguém de confiança, mas ele terminou como um traidor. Simão era alguém que era violento, opulento, como já falamos aqui, mas terminou como fiel. Então a real diferença, ou a maior diferença, é de como eles começam e como eles terminam. O importante não é apenas começar bem, mas sim terminar bem. Então eu acho que a pergunta da noite é essa: o que eu devo fazer? Começar bem, viver bem e terminar bem. Se no meio teve alguns percalços, se levanta, reconstrói, se acerta e prossegue. Amém? Glória a Deus. E até hoje, Judas, ele é, pelo fato de ele ter terminado mal, ele é tido como o personagem mais dotado dessas características difíceis, né, que a gente quer manter longe. Mas tudo isso foi uma escolha do próprio Judas, né? Ele que escolheu com as suas atitudes, com a sua vida fazer isso, mas porque o seu coração, como o senhor disse na pregação, estava aqui na terra, nas coisas da terra, né? Mas mesmo assim, o Senhor escolheu a Judas. O senhor pode explicar para a gente o porquê que Deus escolheu a Judas, Jesus escolheu a Judas? Muito bem, muito bem. Essa pergunta também é tanto quanto importante. Eu diria que isso nos ensina algo. O que é que isso nos ensina? É de que Jesus não faz suas escolhas baseadas no que eu sou, ou no que eu era, mas no que eu posso ser. Quando Jesus escolheu Judas, Jesus está nos ensinando que ele dá oportunidade a todos. Independentemente do passado, Jesus ele dá oportunidade a todos. A salvação é para todos, o céu é para todos, mas nem todos querem. Então Judas decidiu, com livre espontânea vontade, abandonar o mestre. Nós falamos na lição de hoje que Jesus amou a Judas. Nós anotamos aqui alguns versículos, né, como João 17:12, que Jesus disse que cuidou, guardou, e Judas está naquele grupo. Quando nós olhamos para Mateus 26:50, Jesus chama Judas de amigo. Jesus não estava aqui com falsidade, ele estava com o coração sincero. Judas era amigo de Jesus. João 13, verso 1, a Bíblia nos mostra de que Jesus também disse que amou e guardou. Então nós podemos dizer com toda certeza de que o fim trágico de Judas foi uma escolha dele. Jesus investiu nele até o fim. Eu contei até sobre o pedaço de pão maior que é chamado de bocado. O Senhor molhou no vinho, entregou a Judas e disse: toma. Isso é um sinal de honra, é um sinal de prestígio. No último momento, Jesus investiu na vida de Judas, mas infelizmente, Judas preferiu a morte do que a vida. Ele luta até o final pela vida daqueles que ele derramou. Jesus nunca desiste, nunca. Até o último momento, o Senhor está indo em busca. O texto que o Senhor citou é bastante importante. Em Mateus 26:50, Jesus disse a Judas: amigo, a que viés? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. O estopim, ou o início, o marco ali entre a vida que Jesus estava vivendo aqui na terra e o início da sua crucificação ou da sua prisão ali para até o caminho da crucificação foi esse. E no último momento, Judas estava lá e Jesus não desistiu de Judas. Né? É verdade. E Jesus não desiste da gente, né? Jamais. Tem um texto que me chama muita atenção, que é o de 1 Crônicas 28:9.
quando o Senhor disse assim: se me buscares, serás achado de ti. Serás achado de ti. Porém, se me deixares, rejeitar-te-ei para sempre. O livro de 1 Samuel 2:30 diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, porque aos que me honrarem, eu honrarei. Porém, os que me desprezarem, serão desprezados. Então, Deus sempre quer o nosso bem. Agora, a nossa escolha vai definir se seremos honrados ou não por Deus. Glória a Deus. E glória a Deus pela sua vida também, você que acompanhou até este dado momento. Agradeço aqui a presença do meu amigo irmão Guilherme. Amém. Deus abençoe. Obrigado por estar participando aqui juntamente com o Senhor. Amém. E agradecemos a presença do evangelista Alessandro Barreto. Obrigado. Evangelista, fica à vontade para as suas considerações finais. Muito bem, eu quero parabenizar a todos da área 40. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, por esta honrosa escala, e parabenizar também a coordenação da área, né? O evangelista Carlos, né? Eu conheço assim, mas é Arcanjo, é Carlos, é tanto nome, né? Parabéns a toda a equipe de mídia, a vocês, os jovens que estão à frente desse trabalho. Trabalho bonito, organizado, que Deus abençoe vocês poderosamente. E você que esteve aqui acompanhando, pelo menos nessa live, receba essa palavra. Não desista de Jesus. Ele lhe ama e ele vai investir em sua vida até o último momento. Não esqueça disso. Glória a Deus. E com essa palavra maravilhosa, só nos resta pedir ao Senhor que ore por nós. Amém. Abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Pai querido, queremos te louvar nesta noite, te agradecer por este momento maravilhoso, te louvar, Deus, por estarmos aqui em tua casa, participando deste culto maravilhoso e desse podcast. Continua abençoando a cada um que está envolvido neste trabalho. Que vidas continuem sendo alcançadas, Senhor, para a glória do teu nome. E que os próximos cultos, assim como hoje, sejam uma bênção para a glória do teu nome, Senhor, assim como os anteriores o foram. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Você que deseja continuar acompanhando, se inscreve aí lá no canal, deixa lá o joinha, né, que chama, o like, gostei, né? E você não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. E é a DPE Área 40 Oficial. Deus tem uma palavra sempre para o seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.